Este vídeo faz parte do material de apoio às atividades remotas da disciplina Lógica Matemática e hoje nós falaremos sobre técnicas de demonstração. O foco deste curso é a construção de teorias matemáticas, com especial atenção às teorias que são construídas sintaticamente, onde as verdades são obtidas por meio de demonstração. Uma demonstração, como já vimos, utiliza axiomas e regras de inferência. Quando a demonstração envolve hipóteses, as hipóteses são usadas como axiomas. Neste momento, nós vamos alargar o conceito, construindo teorias como coisas cumulativas, que vão acumulando conhecimento. Então, dessa forma, nós vamos usar como axiomas as demonstrações, as hipóteses e teoremas já demonstrados. Por exemplo, φ implica φ foi um teorema demonstrado no cálculo proposicional. E como regras de inferência, nós usaremos as regras de inferência e metateoremas já demonstrados. Então, observem que φ implica φ foi um teorema demonstrado no cálculo proposicional. A partir desse teorema, nós obtemos instâncias desse teorema. Vejam que ele funciona como axiomas. Se eu tenho que φ implica φ, eu tenho que P ou Q implica P ou Q. Eu tenho que não Q implica não Q. Observem que isso aqui é usado para obter verdades por simples substituição. A simples substituição do φ por alguma coisa nos dá um teorema. Então, isso aqui funciona como um axioma. Observe que nós também demonstramos que se φ implica ψ e ψ implica gama, então φ implica gama. Observem que isso aqui funciona como uma regra de inferência. Funciona como o modus ponens funciona. No modus ponens nós temos, se nós temos φ e temos φ implica ψ, então nós temos ψ. Aqui, se φ implica ψ e ψ implica gama, então nós podemos concluir que φ implica ψ. Então, observem que a partir dessa verdade que nós demonstramos, desse metateorema que nós demonstramos no cálculo proposicional, nós não obtemos uma verdade pela substituição, pela simples substituição. Esse aqui nos ensina, esse metateorema nos ensina a obter verdades a partir de verdades anteriores, fórmulas válidas a partir de fórmulas válidas em passos anteriores da demonstração. Enquanto aqui nós obtemos fórmulas válidas por uma simples substituição. Então isso aqui funciona como um axioma. Este teorema funciona como um axioma. Este teorema funciona como uma regra de inferência. Agora vamos ilustrar esse conceito. Nós vamos demonstrar que P implica Q implica R demonstra que implica P implica R. Ou, em outras palavras, Q implica P implica R é consequência sintática de P implica Q implica R. Ou seja, nós queremos provar que Q implica P implica R a partir de P implica Q implica R. Observe que aqui o que nós estamos fazendo é trocar essas duas premissas. Então, nós vamos usar exatamente aquele metateorema que nós chamamos de substituição de hipóteses nessa demonstração. Então, vamos passo a passo. Na primeira linha, nós temos que P implica Q implica R, isso por hipótese. Agora, nós temos que P implica Q implica R, implica P implica Q, implica P implica R. Isso aqui é uma instância do axioma 2, simplesmente fazendo φ igual a P, ψ igual a Q e gama igual a R. Na terceira linha, nós obtemos que P implica Q, implica P implica R, usando 1 e 2 por modus ponens, né? De 1 e 2 por modus ponens.
Aqui nós temos na linha 4, Q implica P implica Q. Isso é uma instância do axioma 1, simplesmente fazendo φ igual a Q e ψ igual a P. E, finalmente, nós obtemos na quinta linha o que nós queríamos. Q implica P implica R. Como? De 3 e 4 por modus ponens. Então, vejam que Q implica P implica Q. E P implica Q implica P implica R. Então, por substituição de hipóteses, vocês lembram que se o primeiro implica o segundo e o segundo implica o terceiro, então o primeiro implica o terceiro. Então, nós temos que Q implica P implica R. Então, nós fizemos uma demonstração onde nós usamos a substituição de hipóteses, que foi um metateorema que nós demonstramos, como se fosse uma regra de inferência. Agora nós veremos que isso, na verdade, não muda o conceito de demonstração. Nós estamos ilustrando o fato de que, quando nós demonstramos um teorema ou nós demonstramos um metateorema, nós podemos usar aquilo que nós já demonstramos em novas demonstrações. E isso não muda o conceito de demonstração. Porque, na realidade, embora isso aqui não seja a rigor uma demonstração como nós definimos, toda demonstração que é feita com o uso de teoremas ou de metateoremas, ela poderia ser refeita, ela poderia ser repetida sem usar esses teoremas e sem usar esses metateoremas. Nós podemos, dentro de cada demonstração, refazer a demonstração daqueles teoremas e daqueles metateoremas. Então, na realidade, nós estamos usando um recurso que facilita o trabalho, facilita enormemente o trabalho, mas ele não muda o conceito de demonstração. E aqui nós vamos demonstrar o mesmo fato sem utilizar a substituição de hipótese, sem utilizar o metateorema. Vejam bem, isso aqui é uma demonstração para o mesmo resultado sem utilizar a substituição de hipótese, utilizando apenas os axiomas e as regras de inferência dadas a princípio. E é sempre assim. Toda demonstração que pode ser feita usando teoremas e metateoremas pode ser feita também sem usar esses teoremas e esses metateoremas. Agora, vamos falar sobre teorias matemáticas. Isso é o que nos interessa mais de perto. Toda teoria matemática engloba o cálculo proposicional. Então, a partir de agora, nós vamos usar todos os resultados do cálculo proposicional, todos os axiomas, as regras de inferência, os teoremas, os metateoremas. Então, nós podemos usar substituição de hipótese, nós podemos usar modus ponens, tudo isso nós podemos usar livremente no desenvolvimento de teorias matemáticas. Em geral, a prática matemática demonstra metateoremas. Então, isso foi uma coisa que nós já discutimos um pouco de passagem. Se nós estamos falando, por exemplo, de aritmética, os teoremas, as fórmulas são aquelas que envolvem igualdade. Isso é igual àquilo. Agora, quando eu vou falar, por exemplo, que a soma de dois números pares é um número par. Ou existe um número que multiplicado por este número aqui resulta em determinado número. Nós estamos fazendo afirmações que não estão na linguagem, elas estão na metalinguagem. Observem que, se nós fizermos a teoria em cima do cálculo de predicados, muito dessa metalinguagem nós conseguimos trazer para dentro da linguagem. Então, isso é um limite um pouco nebuloso entre, na prática matemática, o que é teorema e o que é metateorema. Mas, de uma maneira geral,
nós fazemos, a matemática, nós poderíamos dizer que é uma metamatemática mais do que uma matemática. Ela trabalha mais com metateoremas do que realmente com teoremas. Terceiro, no desenvolvimento de uma teoria, todo resultado já demonstrado pode ser usado na demonstração de resultados ulteriores. Então, nós tivemos uma demonstração, uma exemplificação disso no cálculo proposicional. E o que nós queremos dizer com isso é que, por exemplo, se nós demonstramos neste momento o teorema de Pitágoras, a partir deste momento nós podemos usar o teorema de Pitágoras na demonstração de outros resultados. Então, a teoria matemática era uma coisa cumulativa. Quarto, os teoremas matemáticos são enunciados na forma se, então. Então, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Se o triângulo é retângulo, então a soma dos quadrados dos dois lados menores é igual ao quadrado do lado maior. Se, então. Então, depois do se, nós temos as hipóteses. Depois do não, nós temos a tese. A demonstração de um teorema, se ele é da forma se, então, as demonstrações têm a estrutura hipótese, tese. Nós partimos de hipóteses e chegamos a uma tese. Agora nós vamos estudar técnicas que nos ajudam nas demonstrações. Então vamos começar definindo que uma demonstração direta é aquela que parte das hipóteses e demonstra a tese, como nós fazemos no cálculo de Hilbert. Perfeito. Então, se nós chamamos isso de demonstração direta, quer dizer que existe algum tipo de demonstração que não é uma demonstração direta, que é uma demonstração indireta de alguma maneira. E, de fato, nós vamos ver técnicas de demonstração que são indiretas no sentido de que elas não partem das hipóteses iniciais para a tese. Elas mudam a hipótese ou mudam a tese de alguma maneira. Então, vejamos. Demonstração por contradição ou por absurdo. Baseia-se na ideia de que, se a assunção de uma premissa leva a uma contradição, então aquela premissa é falsa. Então, nós trabalhamos isso na aula anterior também. Se nós acrescentamos uma determinada premissa, tá? Então, uma determinada hipótese, e com essa hipótese nós conseguimos provar alguma coisa falsa, alguma coisa absurda, então aquela hipótese tem que ser falsa. Porque se ela for verdadeira, nós temos coisas absurdas. Se ela nos leva a coisas absurdas, então ela não pode ser verdadeira. Ela tem que ser falsa. Então, uma demonstração por contradição segue o seguinte roteiro. Assume-se a negação daquilo que se quer provar como hipótese. Então, nós temos a tese e, como hipótese, nós assumimos a negação da tese. Nós queremos provar que determinado fato é verdadeiro. Então, nós supomos que ele seja falso. Segundo, demonstra-se a negação de algo que se tenha como hipótese. Ou de algo que se tenha como hipótese, ou de algo que seja sabido na teoria. Bem, qualquer coisa que é sabido na teoria pode ser incorporado como hipótese. Então, nós queremos provar que algo é verdadeiro, então nós assumimos a negação daquilo como hipótese e demonstramos algo absurdo. Então, se a suposição de que aquilo é falso leva a uma coisa absurda, então aquilo tem que ser verdadeiro. Vejamos um exemplo de uma demonstração por contradição. Nós vamos demonstrar que raiz de 2 é um número irracional. Então, suponhamos, por contradição, que raiz de 2 seja racional. Então, nós estamos assumindo como hipótese
a negação daquilo que nós queremos provar. Queremos provar que raiz de 2 é irracional. Assumimos como hipótese que raiz de 2 é racional. Então, se raiz de 2 é racional, existem dois inteiros m e n, tais que raiz de 2 é igual a m sobre n. Mais do que isso, nós podemos supor que m e n são primos entre si, o que é equivalente a supor que esta fração aqui é irredutível. Uma fração é irredutível quando o numerador e o denominador são primos entre si, ou seja, não tem nenhum fator primo comum. Dois números são primos entre si quando a fatoração deles não possui nenhum número primo comum. Então, se existe alguma fração que resulte em raiz de 2, existe alguma fração irredutível que resulte em raiz de 2. Basta pegar aquela fração e reduzir. Então, nós temos aqui como hipótese que existem dois números m e n primos entre si, ou seja, m e n não têm nenhum fator primo comum. Se nós fatorarmos m e fatorarmos n, nós não vamos encontrar nenhum número primo comum na fatoração, de modo que raiz de 2 é igual a m sobre n. Então, essa é a nossa hipótese. A nossa hipótese de contradição. Sendo assim, se raiz de 2 é igual a m sobre n, então 2 é igual a m2 sobre n2. Nós simplesmente elevamos os dois membros desta equação aqui ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, 2, m sobre n ao quadrado, m2 sobre n2. E agora nós vamos multiplicar ambos os lados da igualdade por n2. Então, nós teremos que 2n2 é igual a m2. Muito bem. Daqui nós podemos concluir que 2 divide m2, que 2 é um divisor do m2. Para quem não está acostumado com essa notação aqui significa que 2 é divisor de m2, ou que m2 é divisível por 2. Então, nós temos que 2 é divisor de m2. Quando um número... Se 2 é divisor de m2, e observem, 2 é um número primo. Se um número primo é divisor de m2, então isso quer dizer que o 2, esse número primo 2, aparece na fatoração de m2. Mas para o 2 aparecer na fatoração de m2, ele tem que aparecer na fatoração de m. Porque os primos que aparecem na fatoração de m2 são os mesmos que aparecem na fatoração de m. Eles aparecem com o dobro do índice, mas eles são os mesmos primos. Não pode aparecer um número primo na fatoração de m2 que não esteja na fatoração de m. Então, se 2 é um número primo e é divisor de m2, nós podemos concluir que o 2 também é divisor de m. Isso não valeria se o 2 não fosse um número primo. Por exemplo, 4 é divisor de 6 ao quadrado, mas 4 não é divisor de 6. Então, isso aqui só é verdade porque 2 é um número primo. Como 2 divide m2 e 2 é um número primo, nós temos que 2 divide m. E se 2 divide m, 2 ao quadrado divide m ao quadrado, ou seja, 4 divide m. Muito bem, mas 4 divide m2. Mas m2, m ao quadrado, é 2n ao quadrado. Então, se nós temos que 4 divide m2, então nós temos que 4 divide 2n2, porque 2n2 é exatamente o m2. Mas se o 4 divide 2n2, então a metade do 4 divide a metade do 2n2, ou seja, 2 divide n2. E pelo mesmo raciocínio que nós tínhamos, que
que nós fizemos nessa linha aqui de cima, se 2 divide N2 e 2 é primo, nós temos que 2 divide N. E aqui nós chegamos a uma contradição. Por quê? Porque nós provamos que 2 divide M e 2 divide N. Ou seja, M e N possuem um fator comum, possuem um número primo comum na fatoração, que é o 2. E isso é uma contradição contra a hipótese de que M e N são primos entre si. Então, aqui nós supusemos que M e N são primos entre si. Por hipótese, nós temos que M e N são primos entre si. Por outro lado, nós provamos que M e N não são primos entre si. Então, esta contradição demonstra o teorema. Essa contradição foi obtida a partir da suposição de que raiz de 2 é um número racional. Se a suposição de que raiz de 2 é um número racional levou a uma contradição, então raiz de 2 é um número irracional. Muito bem. Agora, demonstração por contraposição, outra técnica. Baseia-se na equivalência. Φ implica psi, equivale a não psi implica não φ. Isso pode ser verificado fazendo uma tabela de equivalência. Mas dá para perceber que na linguagem comum, se eu digo que sempre que chove eu saio com guarda-chuva, isso é equivalente a dizer que sempre que eu não saio com guarda-chuva, não está chovendo. Se φ força psi a acontecer, então o não psi força não φ a acontecer. Se sempre que φ acontece, psi acontece, então sempre que psi não acontece, φ não acontece. Então, o roteiro dessa técnica é o seguinte: assume-se a negação da tese como hipótese e demonstra-se a negação da hipótese original, que passa a ser tese. Ou seja, aqui nós tínhamos, se nós tínhamos φ demonstra psi, nós vamos substituir isso por não psi demonstra não φ. Então, aquilo que era a negação da tese vai virar hipótese. E a negação da hipótese vai virar tese. Então, se nós provarmos que, se nós usarmos não psi para provar não φ, nós provamos que φ demonstra psi. Então, vamos a um exemplo de uma demonstração por contradição. Comecemos com uma definição. Um número inteiro n é par quando existe um número inteiro m, tal que n é igual a 2m. Caso contrário, n é ímpar. Então, definimos número par e definimos número ímpar. Agora, vamos demonstrar o seguinte teorema. Se n ao quadrado, se n2 é ímpar, então n é par. Observem que nós estamos usando o conceito de número ímpar. E o conceito de número ímpar é uma negação do conceito de número par. Então, provavelmente, de fato é assim, é mais fácil trabalhar com o conceito de número par do que com o conceito de número ímpar. Então, nós vamos substituir, aqui nós temos um teorema, onde a hipótese é n2 é ímpar e a tese é n é ímpar. Nós vamos fazer a seguinte troca. A negação da tese vai passar a ser hipótese e a negação da hipótese vai passar a ser tese. Então, por contraposição, mudamos a hipótese e a tese. Então, a negação da tese passa a ser hipótese, a tese é n é ímpar, a hipótese passa a ser n é par, e a negação da hipótese passa a ser tese. Então, a hipótese original é n2 é ímpar.
a tese passa a ser N2 é par. E, de fato, é mais fácil provar que se N é par, então N2 é par, do que se N2 é ímpar, então N é ímpar. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos demonstrar que se N é par, então N2 é par. E com isso fica demonstrado que se N2 é ímpar, então N é ímpar. Então, de fato, se N é par, então existe um número inteiro M, tal que N é igual a 2M. Assim, N ao quadrado, N2 é igual a 4M2. E colocando um 2 em evidência, isso fica igual a 2 que multiplica 2M2. Mas 2M2 é um número inteiro. Então, nós temos que N2 é 2 vezes um número inteiro. É o produto de 2 por um número inteiro, que é exatamente a definição de número par. Nós temos, portanto, que N2 é par, como nós queríamos demonstrar. Então, essa foi uma demonstração por contraposição. Sem contraposição, seria difícil fazer essa demonstração, demonstrar esse mesmo fato. Terceira técnica, demonstração por exaustão ou por casos. Baseia-se no fato de que, se φ implica gama, psi implica gama e φ ou psi é um teorema, então, e se φ ou psi é válido, então gama é válido. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós tomamos um conjunto de afirmações que esgotam as possibilidades de uma realidade. E assumimos a primeira como hipótese e provamos a tese. E repetimos o procedimento com as demais. Então, eu vou dar um exemplo simples disso. Digamos que seja verdade que amanhã eu vou ao teatro ou eu vou ao cinema. Eu não sei se amanhã eu vou ao teatro ou se amanhã eu vou ao cinema. Mas eu sei que eu vou fazer algum desses dois programas. Um desses dois eu vou fazer, não sei qual. Mas ou eu vou ao teatro, ou eu vou ao cinema. Eu sei que sempre que eu vou ao teatro, eu como pipoca. E sempre que eu vou ao cinema, eu como pipoca. A partir daí, nós podemos concluir que amanhã eu vou comer pipoca. Então, uma das duas coisas vai acontecer. Necessariamente eu vou ao teatro ou eu vou ao cinema. Uma das duas vai acontecer. Essas duas esgotam as possibilidades. Não existe outra possibilidade além dessas duas. Poderia haver 3 possibilidades. Por exemplo, ou eu vou ao teatro, ou eu vou ao cinema, ou eu vou passear na praça. Sempre que eu vou ao teatro, eu como pipoca. Sempre que eu vou ao cinema, eu como pipoca. E sempre que eu passeio na praça, eu como pipoca. Então, essas 3 coisas esgotam as possibilidades? Esgotam. Ótimo. Sempre que uma delas acontece, eu como pipoca. Então, posso concluir que eu como pipoca. Um exemplo de demonstração por exaustão. No teorema, existem 2 números irracionais, alfa e beta, tais que alfa elevado a beta é um número racional. Essa é uma pergunta interessante, é uma coisa curiosa. Será que pode acontecer de eu elevar um número irracional a outro número irracional e obter um número racional? Sim. Existem 2 números irracionais, alfa e beta, de modo que alfa elevado a beta é um número racional. Então, vejamos. Eu não sei se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou irracional. Não sei. Mas ou ele é racional ou ele é irracional. Das duas, uma. Uma dessas 2 afirmações é verdade. Mesmo que nós não saibamos qual das duas, uma delas é verdade.
ou é racional ou é irracional. Então, isso esgota todas as possibilidades, exaure todas as possibilidades. Agora nós vamos fazer a demonstração por dois casos. No primeiro caso, nós usamos como hipótese que raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional. Nós vamos provar, então, o nosso roteiro é o seguinte: nós vamos provar que se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, então os números alfa e beta existem. E se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é irracional, então os números a e b existem. Então, se uma das coisas é verdade, se essas duas possibilidades exaurem todos os casos, exaurem todas as possibilidades, e se a primeira for verdade, então os números existem. Se a segunda for verdade, os números existem. Então, os números existem. Então, nós fazemos por casos. Primeiro caso, então, raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional. Então, nós estamos assumindo como hipótese do primeiro caso, que raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional. Muito bem. Então, a tese é que existem dois números irracionais, alfa elevado a beta, que alfa elevado a beta é um número racional. Então, muito bem. Fazemos o quê? Se nós temos que raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, então nós tomamos alfa igual a raiz de 2 e beta igual a raiz de 2 também. Então, nós temos dois números que estão irracionais, nós demonstramos isso, e um elevado ao outro é um número racional. Alfa e beta são irracionais e alfa elevado a beta é raiz de 2 elevado a raiz de 2, que é racional por hipótese, pela hipótese do primeiro caso. Então, se raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, os números existem. Agora vamos para o segundo caso. Nós vamos assumir como hipótese que raiz de 2 elevado a raiz de 2 é irracional. Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tomar alfa igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2. E beta igual a raiz de 2. Então, beta é irracional, porque nós provamos que é irracional. E alfa é igual a raiz... E alfa é irracional por hipótese do segundo caso. Se nós fizermos alfa elevado a beta, nós temos raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Então, se nós temos raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2, nós conservamos a base e multiplicamos o expoente. Então, nós temos raiz de 2 elevado a 2, que é 2. E 2 é um número racional. Então, conseguimos dois números alfa e beta irracionais, de modo que alfa elevado a beta é racional. Nós não sabemos qual dessas duas aqui é verdade, mas nós sabemos que em qualquer dos casos os números alfa e beta existem. Nós não sabemos quem são esses números. Então vejam que coisa interessante. Nós provamos que existem esses dois números sem exibir os números. Nós não sabemos quais são os números, mas nós sabemos que eles existem. Então isso é uma demonstração, isso é um teorema de existência. É um teorema de existência que não mostra como construir o objeto que nós provamos que existe. Então, nós provamos que alfa e beta existem sem encontrar alfa e beta, sem descobrir quem são alfa e beta, mas provamos que existem. Essa é uma demonstração indireta, totalmente indireta. Próxima técnica, a demonstração por indução. Então, a técnica é usada na demonstração de propriedades do tipo Pn. Então, imaginem P como um predicado na variável n, onde cada valor que eu substituo aqui de n vai dar uma proposição, vai resultar em uma sentença. Nós fazemos o seguinte, esse é chamado de princípio do dominó. Se nós temos uma sequência de dominós e nós mostramos que o primeiro dominó cai
e sempre que um determinado dominó cai, o dominó seguinte também cai, o próximo também cai, então é verdade que todos os dominós caem. Então, nós provamos a propriedade P1, ou seja, nós provamos que Pn é verdade para n igual a 1. Provamos que o primeiro dominó cai. Aí, nós provamos que se um determinado dominó cai, o próximo dominó cai. Então, nós provamos que se PK é verdadeira para um determinado K, qualquer que seja, então, para o seguinte, PK mais 1 também é verdadeira. Ou seja, nós assumimos PK como hipótese e provamos PK mais 1 como tese. Vamos para um exemplo desse tipo de demonstração. Então, a propriedade que nós queremos demonstrar é a seguinte: a soma dos n primeiros números naturais é n vezes n mais 1 sobre 2. Então, isso aqui, a rigor, não é uma propriedade, porque isso só vai se tornar uma propriedade quando nós atribuirmos um valor para n. Então, na realidade, isso aqui é um predicado. É um predicado que depende do valor de n. Ou seja, se n é igual a 1, nós estamos dizendo que 1 é igual a 1 vezes 2 sobre 2. Se n é igual a 2, nós estamos dizendo que 1 mais 2 é igual a 2 vezes 3 sobre 2. Se n é igual a 3, nós estamos dizendo que 1 mais 2 mais 3 é igual a 3 vezes 4 sobre 2. Assim sucessivamente. Então, isso, na verdade, é um predicado que depende de uma variável n. Então, nós vamos provar que, e nós queremos provar a propriedade P, na verdade, é provar que qualquer valor de n gera uma proposição verdadeira. Então, a demonstração tem sempre duas partes. A primeira parte, onde nós provamos que P1 é válida. Então, provemos a propriedade para n igual a 1, não para n mais 1, para n igual a 1. Ou seja, P1 é válida. Hipóteses. Nenhuma hipótese adicional. Tá? Não incluímos nenhuma hipótese nessa primeira fase. Então, a tese é que o somatório de 1 até n é igual a n mais 1 sobre 2 para n igual a 1. Para n igual a 1, isso significa simplesmente o quê? Que 1, o somatório de 1 até 1 é 1. Então, esse somatório é igual a 1, nós queremos provar que 1 é igual a 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Isso é verdade, 1 é igual a 1 vezes 2 sobre 2. Então, P1 foi simplesmente verificada. P1 foi uma simples verificação. Agora, a segunda parte, não primeira, a segunda parte. Suponhamos a propriedade válida para n igual a k e provemos que ela é válida para n igual a k mais 1. Ou seja, que pk implica pk mais 1. Então, nós assumimos uma hipótese nova. Essa hipótese nova ela é chamada de hipótese de indução. Então, nós sempre nos referimos a ela durante a demonstração como hipótese de indução. Então, nós assumimos uma hipótese de indução. A hipótese de indução é que a propriedade PK é válida. Ou seja, que o somatório de 1 até K é K vezes K mais 1 sobre 2. E nós queremos provar como tese que o somatório de 1 até K mais 1 é K mais 1 vezes K mais 2 sobre 2. Então, vamos demonstrar aqui a segunda parte. Nós queremos provar que esse somatório, então o somatório de 1 até K mais 1 é igual a K mais 1 vezes K mais 2 sobre 2. Muito bem. Mas nós temos que o somatório de 1 até K mais 1, ele é o somatório de 1 até K mais o K mais 1. E o somatório de 1 até K, nós temos, pela hipótese de indução, que ele é
k vezes k mais 1 sobre 2. Então, nós temos que o somatório de 1 até k mais 1 é k vezes k mais 1 sobre 2 mais k mais 1. Aqui nós podemos colocar no mesmo denominador e nós ficamos que isso é igual a k vezes k mais 1 mais 2 vezes k mais 1 sobre 2. Podemos colocar k mais 1 em evidência. Colocando k mais 1 em evidência, nós vamos ter que k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2, que isso aqui é igual a k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2, que é exatamente a tese de indução, a tese do segundo caso. Então, nós partimos do primeiro... Nós partimos de uma hipótese de indução, assumimos que a propriedade é válida, ou seja, que o dominó de número k cai, e provamos que o dominó de número k mais 1 também cai. Se o dominó k cair, o dominó k mais 1 também cai. Essa técnica de demonstração é uma técnica elaborada, nós não vamos trabalhar muito com ela aqui, mas observe que ela é uma técnica muito usada em lógica. Porque sempre que nós definimos alguma coisa recursivamente, a demonstração dos fatos, sobre os fatos daquilo que nós demonstramos, é feita também por indução. E como nós demonstramos tudo ali praticamente, definimos quase tudo em lógica por recursão, muitas demonstrações vão sair por indução. E na próxima aula nós vamos ver exatamente um pouco de indução em demonstrações em lógica matemática. Nós vamos demonstrar um metateorema utilizando indução. Então, eu agradeço a atenção de vocês e desejo um ótimo trabalho.